Marisete Marcelino, seja bem-vinda. Bruno, seja bem-vindo. André Marques já entrou, vou já chamar. Boa noite a todos. Estamos começando a nossa live hoje. Nós vamos conversar com o André Marques, ele que é produtor de orquídeas, cultiva orquídeas e vai dar muitas novidades, vai ensinar pra gente muitas novidades com relação a essa flor maravilhosa que muitos gostam, né? Eu mesma sou apaixonada por orquídeas. Então eu vou chamar logo o nosso convidado, porque não é de bom tom deixar os nossos convidados esperando, né? E vamos lá. Já mandei para o André, vamos ver se ele aceitou. Vamos aguardar o André. Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Opa! A câmera tá virada, peraí. Pronto. Isso, deixa eu dividir a tela com você. Aí tá ótimo, né? Você tá me ouvindo direitinho? Perfeito, tá me ouvindo também? Perfeito, tá ótimo. Boa noite Seja a todo muito, mundo. seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, eu tava falando aqui com a nossa audiência, né, que você é produtor e você vai confirmando. Você cultiva Claro. orquídea, né? É, E conforme eu vi aqui no seu site, você é do Orquidário Colorado, né? isso. E no seu site que vocês são os maiores produtores de orquídea de Brasília, é isso? É, considerando que não tem tantos produtores assim, aqui em Brasília eu diria que é até uma produção recente, então nós realmente somos os maiores produtores daqui. Daqui eu diria até de uma região, porque não é uma região tradicionalmente produtora, né? Você tá onde? Nós produzimos no Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho, né? Lago Oeste, aham. É. Então, considerando a quantidade, o quantitativo em Brasília, vocês são os maiores. Somos sim. É porque eu falo isso com referência em produtores de São Paulo que são bem grandes, né? Lá você tem produtores de 50 mil metros quadrados de estufa, 100 mil metros quadrados de estufa, fora as grandes produções de Phalaenopsis, que é um tipo de orquídea mais comercializado, né? Nós iniciamos a produção focado no cliente colecionador. Então, nós temos maior diversidade, muitas vezes espécies que ninguém produz, nós produzimos, e não temos, às vezes, o que é vendido no mercado, por assim dizer. Tá. E tá cortando um pouquinho a sua internet. Eu acho que é bom você ficar. Você não tá mexendo, não, né? Não, Tá de boa. Porque de vez em quando tá cortando um pouquinho, mas tudo bem. Então, aí, explica pra gente como é essa. Você tem três estufas, é isso que você me disse? Como é que é isso? na verdade, assim, a empresa começou, meu sócio, ele já tem mais tempo com produção de planta, cultivo de orquídea, até pela idade, ele começou bem cedo e hoje ele tem 74 anos, então ele tem bastante experiência e muito tempo cultivando, né? Ele já tinha algumas estufas e aí começou a parceria para formar a empresa, né? O Orquidário Colorado, que é a nossa empresa. E a primeira estufa que hoje nós usamos na empresa, ela foi construída há 7 anos atrás. Antes usava as estufas particulares dele e até passar a ter as estufas da empresa. Aí essa primeira estufa, ela tem 1.920 metros quadrados, quase 2.000. A gente concluiu ela de encher de planta, porque é um volume para orquídea é um volume bem grande de plantas. Nós concluímos ela recentemente, terminamos de lotar ela e
durante a pandemia, nós construímos uma estufa de suculentas, que além de orquídea, nós também produzimos suculentas e algumas folhagens. E, e essa estufa nova, né, que essa suculenta é nova, ela tem 370 metros. E agora nós estamos ampliando a produção, fazendo mais 1.440 metros de estufa. Ótimo. Então, e aí, além das estufas, vocês criam as mudas, vocês depois comercializam e você vai participar agora também de uma exposição que começa na quinta-feira, né? Então, a ideia de produzir orquídea partiu de um gosto particular por colecionar orquídea, né? Tanto do meu sócio como do meu. Ele já colecionava há 50, 60 anos e eu coleciono, hoje eu tô com 35 anos, meu primeiro orquídea eu ganhei com 11. E eu coleciono desde então. Então, assim, tenho 24 anos cultivando orquídea. E a ideia era levar essa possibilidade de ter espécies que às vezes eram difíceis de serem encontradas para o público geral, né? A gente percebia essa demanda. E a gente começou, porque a orquídea desenvolve, cresce, então a gente começa fazendo divisões, adquirindo plantas pequenas e fazendo elas se tornarem adultas. A produção de orquídea ela tem várias etapas, né? Então você consegue dividir aí em pelo menos 5 etapas. Você tem a planta quando ela é germinada no laboratório, que ela vem em vidros, ela é aclimatada. A gente vai entrar já já nessa questão da prática que eu quero que você explique um pouquinho. Mas antes disso, porque como a nossa live, eu falei para você que a nossa live chama Flores e Afetividade, né? Uhum. Até porque nós estamos próximo ao Dia das Mães e é uma live especial, né, para o Dia das Mães. Inclusive a gente já aproveita aqui para oferecer, né, como presente essa live para todas as mães que estão aqui, que já temos aí várias pessoas, Miriam, Margarete, várias pessoas aí que já entraram, estão acenando aqui pra gente, muitas florzinhas aqui maravilhosas. Então, aí, muito bem. Então tá, aí parabéns para todas as mamães, para mim inclusive, né? Parabéns. E obrigada. E antes disso, da gente entrar, né, eu queria que você explicasse essa relação da flor, da planta, com o afeto, com a afetividade. Olha, na realidade, hoje eu vejo o cultivo de plantas, eu vou englobar não só orquídeas, porque é como você colocou, flores e afetividade, né? E eu colocaria flores, plantas e afetividade, porque as plantas, por serem vivas, as pessoas subestimam a relação que você pode desenvolver com uma planta. E eu acredito que ela vai muito além do que até as pessoas têm conhecimento. Então, as pessoas que já têm plantas em casa, que já cultivam, o que eu mais ouvi na pandemia foi relato de pessoas que estavam se curando de depressão cultivando plantas. Então, até foi um consumo crescente na pandemia de plantas para se cultivar. Teve um problema de abastecimento, de produção muito sério, a pandemia, né? Com relação à flor de corte, porque você não tinha mais eventos, então você não tinha mais decorações. Mas as plantas de vaso plantadas para cultivo, elas aumentaram. Exatamente por esse momento de você poder dividir o seu tempo com alguém, que às vezes nem sempre é alguém, é planta. Entendeu? Então, assim, hoje eu entrei para o mercado de flores e plantas por paixão, então é totalmente afetividade. E hoje eu percebo a diferença que faz na vida das pessoas é você possuir planta e você desenvolver relação com a planta, né? E ainda ela é um produto, é um presente, é um afeto materializado. Porque quando você presenteia alguém com planta, você está transmitindo beleza, delicadeza, perfume, qualidade, tudo de melhor para colocar para aquela pessoa. Então, assim, a afetividade com planta realmente tem tudo a ver, porque além de você ter uma relação quando você cultiva de afeto, você demonstra esse afeto presenteando. Então é perfeito. Não tem nada melhor do que
plantas e flores para poder demonstrar afeto e para desenvolver afeto. Então é muito interessante. Eu noto, por exemplo, que são várias as situações, né? No nascimento de uma criança, né? Por exemplo, a gente costuma, quando a pessoa vai receber alta, a gente costuma mandar flores. Quer dizer, é uma forma de você demonstrar seu carinho, demonstrar, né, todo o seu afeto para a pessoa, né? E para a criança, para a Exatamente. ocasião. Tem Dia dos Namorados também, né? Que você pode presentear. Então, assim, agora é o Dia das Mães. Então, são várias situações. E eu já vi também que você pode presentear homens também, né? Claro, 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 claro. Tenho muitos clientes que recebem flores, plantas, e na verdade eu tenho uma série de clientes que colecionam, que cultivam. Até eu diria, eu tenho uma percepção interessante sobre a diferença de homem e mulher com relação com a planta. Normalmente a mulher é muito focada nas flores. E o homem é mais focado no cultivo. Então, assim, eu posso até dizer que é mais fácil. O percentual de homens com cultivo de super qualidade normalmente é maior do que de mulheres. Porque é muito comum mulheres gostarem e não saberem cuidar. E é muito comum homens gostarem e cuidar muito bem. Então, assim, não tem como ter preconceito quando o assunto é plantas e flores, realmente. Claro que é tradicional você presentear a mulher com flores coloridas, né? Mas orquídea, por exemplo, é muito comum e até a etiqueta manda que normalmente para presentear homens sejam flores brancas. Então, assim, tem toda uma etiqueta. É por isso que a flor, ela cabe em qualquer ocasião. Você vai visitar alguém, se você levar flores, nossa, não tem quem vai achar ruim. Se você Tem isso, quando vai. tem isso quando você recebe um convite para almoçar, né? Ou um jantar na casa de alguém, você levar flores para o anfitriã, né? Super, né, super perfeito, vamos chamar assim. É, acompanha, né? E ainda vem um detalhe, que hoje a flor, ela não é mais o presente só. Ela pode acompanhar o presente. Então, por exemplo, você vai no jantar, você pode levar um vinho, mas você leva a flor também porque ela acompanha. Então, ela realmente é a materialização do afeto, é da consideração. Por exemplo, eu já presenteei indo num convite de um jantar, você levar a flor, encanta qualquer pessoa. Então, não tem como a pessoa achar ruim ou não gostar. Se não tem como ela achar ruim ou não gostar, é melhor dar quanto mais, melhor. Entendeu? Então, sempre que puder, dê flores. Porque flor tem muita vantagem. Assim, não tem como errar com flor. A não ser que a pessoa tenha uma alergia muito séria. O que normalmente nem acontece com orquídea. Porque ela inclusive, tem uma pessoa aqui na live, uma pessoa muito especial, o Johnny Félix, que é uma pessoa lá de Goiânia, que eu tenho muito carinho, e ele entrou e ele gosta muito de orquídea. Eu acho que é por isso que ele está aqui. Legal. Seja bem-vindo, viu, Johnny? Seja bem-vindo. Fica bem-vindo. Prazer. Aproveitando que nós estamos falando aqui com o pessoal, eu vou dar um recadinho para ele, que a gente já introduziu já na conversa, né? E a gente não. Então é o seguinte, vocês que estão aí, sejam muito bem-vindos todos. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Vocês vão fazendo que a gente vai anotando aqui e depois o André vai responder. Se a gente conseguir responder todas hoje, tudo bem. Se não conseguir, em outro momento, a gente garante que a gente responde, né, André? Claro. Bom, então eu sei que depois você vai falar pra gente que as orquídeas, elas têm muita diversidade, né? Você vai explicar como é que é feita esse cultivo e tudo. Mas, diante da ocasião, eu queria que você falasse, então, qual orquídea mais adequada, que mais sai nessa época agora, para a gente presentear a nossa mãe? Claro, infelizmente eu não tenho aqui para demonstrar, mas aquela orquídea comum de mercado, sabe aquela com as folhas largas, com as hastes compridinhas? Ela é a planta que mais sai. Por quê? Qual é o nome dela? Phalaenopsis. Ah, Phalaenopsis. Isso, é bem comum. Todo mundo
quase todo mundo, se não conhece, passa a conhecer um dia, porque você vê ela em todos os lugares. Ela é produzida industrialmente em grandes escalas, em grandes produções. Por que ela é a mais adquirida? Né? Eu não produzo dela, para você ter uma ideia. Mas ela é a mais adquirida pela durabilidade e hoje pela diversidade de cores. Então, assim, não tem praticamente cor que não possua dela. Eu diria vermelho, mesmo assim tem algumas que chegam próximo. E a durabilidade, ela é uma planta que bem cultivada, quando você adquirir de um produtor de melhor qualidade, normalmente pode chegar com flor tranquilamente a 3 meses. Tem relato de cliente que chegou a 1 ano com ela de flor, sabe? Mas aí já é uma exceção e é raro acontecer, é mais raro. Mas se o ambiente é propício, acontece, porque a arte floral dela, quando está caindo as flores, pode florescer novamente. Então, assim, prolonga, forma botões, ou seja, ela passa 3 meses de flor, aí ela forma botões que vão passar mais 3 meses, depois perfilha um outro broto, flore de novo. Então, assim, é uma planta super fácil, ainda tem uma grande vantagem. Ela não tem uma exigência muito grande de iluminação intensa. A gente tem hoje uma produção grande de catleias. As catleias são aquelas das flores grandes e normalmente mais cheirosas, mais coloridas, cores mais intensas. Elas são orquídeas clássicas, porque no passado não se tinha essa produção de Phalaenopsis que tem hoje. Phalaenopsis custava uma fortuna, na verdade. E as outras catleias eram até mais baratas, as outras orquídeas, né? E o que as pessoas conheciam de orquídea eram as catleias, porque via na natureza. Aqui no Brasil a gente tem várias espécies, né? Então cada região já sabia que tinha aquela orquídea do mato, aquela que dá flores cheirosa. E elas são cheirosas, a maior parte delas são muito perfumadas. A Phalaenopsis, raramente algum cultivar tem perfuminho muito suave. Então ela não é famosa pelo perfume. É mais pela durabilidade mesmo. E a adaptação comercial, ela foi produzida em grande escala. As mudas são feitas na Holanda, vem tudo para o Brasil. A rapidez de produção, normalmente 2 anos uma planta está pronta. A Catleya leva 5 anos para ficar pronta. E aí a Catleya tem uma duração só de 15 dias. Então, assim, entendeu a diferença? Mesmo assim, eu produzo Catleya e eu vendo praticamente toda a produção. Os meus clientes gostam muito. E para quem cultiva, a Catleya, que é uma flor grande, com outro perfil de cultivo, ela é muito bonita e floresce muito. Basta a pessoa ter várias espécies que vai começar a fechar um calendário, que eu falo. Começa a ter flor quase que todos os meses de várias plantas diferentes. Então, tendo um volume interessante de flor, umas 50, 100 plantas, você tiver espaço para cultivar, né? Às vezes, mora em apartamento, não tem espaço. Aí eu recomendo só ter a Phalaenopsis mesmo. Mas se tem espaço, dá para colocar nas árvores. E aí entra a diversidade, porque a orquídea, a Phalaenopsis é a mais famosa, a Catleya é uma planta muito comercial, que no passado foi muito usada, hoje um pouco menos. Hoje é mais para coleção mesmo. E para decoração também, porque ela é muito bonita. Uma flor de Catleya decora um bolo, entendeu? Então, assim, buquê de noiva. Tem vários momentos que a Catleya é muito requisitada. Mas ela é principalmente requisitada para coleção, porque tem vários cultivares e cores infinitas. Tem a nossa convidada aí falando que a Catleya é sensacional. Isso aí, fiz para você. Legal. Mas é verdade. Então, aí... A Catleya é a rainha das orquídeas. Não tem nem discutir. É a rainha. É a rainha. Ela é suprema. Não tem nada a comparar. Diante dessa diversidade toda, porque eu conheço muito pouco sobre isso, sou leiga, mas me parece que vocês vão reproduzindo, vai fazendo cruzamento de uma com a outra, é isso? Exatamente. O que acontece é que as orquídeas, né? Você tem as espécies naturais. Essas espécies naturais, elas existem na natureza em algum local. Quando você tira da natureza, né, essas plantas, você pode tanto reproduzir ela mesma, normalmente as orquídeas são hermafroditas, né, então a gente usa mais de um indivíduo que é para poder dar mais facilidade no cultivo, variação genética, tudo isso. Mas você ainda pode fazer uma autofecundação. Mas tanto cruzando 2 indivíduos da mesma espécie como autofecundação, você está reproduzindo aquela espécie. Então, se eu tenho Catleya valqueriana, que é do cerrado, e eu faço uma autofecundação ou uma Catleya valqueriana com outra valqueriana, eu tenho valquerianas.
Só que na orquídea, como em alguns outros cultivares de planta, você tem a possibilidade de fazer hibridação entre essas plantas, entre os gêneros e entre as espécies. Tanto você tem como cruzar duas catleias diferentes, como você pode cruzar catleia com encíclica, que é um gênero diferente. Às vezes um pouco mais difícil de acertar, de ter fertilidade, mas ainda assim viável. Por conta disso, aí a diversidade. Porque, por exemplo, se tivesse como fazer hibridação só entre o mesmo gênero, era mais limitado. Só que dentro do mesmo gênero já seria quase infinitas as possibilidades. E aí você pega que você tem 1.200 gêneros de espécies de orquídeas no mundo. Mais de 36 mil espécies. E já pensou o volume de combinações compatíveis possíveis? Então, assim, normalmente tem algumas seções que você consegue unir, né? Então, eu consigo, por exemplo, juntar aí uns 5 gêneros que cruzam entre si. Além de ter todas as espécies de cada gênero, eu consigo juntar eles. Então, você consegue criar coisas novas. E é por isso que as catleias são interessantes, porque você faz um cruzamento de uma amarela com vermelha, sai amarelo, laranja, vermelho, vinho, rosado, azul não sai. E aquelas azuis que do mercado. A azul é tinta. Sério? Sério, azul é tinta. Nossa. É pigmentada artificialmente. Deixa eu só mudar a posição aqui. Enquanto isso, eu vou falar artificialmente. Enquanto isso, eu vou falar para o pessoal mandar a nossa live aí. Você mandou para alguém a live? Mandei no grupo. Mandei aqui para as outras pessoas também. Mas a gente tem que mandar aqui agora para o pessoal que está online aqui, sabe? Porque Entendi. Aí eles entram imediatamente aqui com a gente. A gente fica chamando o pessoal aqui. Já eu volto aqui. Pronto. Se saiu aí, não, né? Não. Pronto. Bom, aí tá, continua. Então, é isso que eu queria te perguntar, que eu achei interessante. Que eu vejo algumas pessoas que colocam o nome, faz esses cruzamentos e colocam o nome delas. Eu já vi orquídeas com nomes de pessoas. Braga, Rony Von. Isso, Rony Von, que foi Tem a esposa do Serra, que foi prefeito, também tem. Eu esqueci o nome dela. Portugal, gente, nós estamos lá para Portugal. Maravilha! A Rose mandou. Oi, Rose. Rose a Rose. Vou te convidar então, para quando você tem essa possibilidade de combinação, qual foi a pergunta que você fez mesmo? Então, as pessoas colocam os nomes delas nas plantas. Quando você faz essa combinação gera híbridos novos. E existe um registro internacional desses híbridos. Então, você tem como registrar essa planta. Nós já fizemos, eu nunca registrei nenhuma planta, mas eu tenho pelo menos uns 30 para registrar. Oi? Você devia ter um, você tem um no seu nome, não? Não tenho ainda. Eu tenho cultivares no meu nome, mas eu não tenho planta registrada. Tem como você colocar o seu nome num cultivar, tem como você colocar o nome do híbrido com o seu nome. Então, assim, você tem como fazer um híbrido, se ele não tiver registro ainda, você pode protocolar o registro dele, informando que você valeu, Karine. Que você fez e colocar o nome que você desejar. A gente tem muito híbrido, a gente faz híbrido o tempo todo. Então, assim, eu tenho muitos híbridos que já floresceram e que ainda não foram nomeados. Uma das minhas intenções esse ano começar a registrar tudo que foi feito. Devo ter pelo menos... Porque, assim, também para o produtor, não é interessante ele registrar um híbrido que dê um resultado feio ou ruim. É interessante ele usar comercialmente e com uma atividade de marketing o registro desse nome, né? Então, mas a gente tem híbridos muito lindos que fomos nós que fizemos e que ainda não foi registrado. Até pode acontecer de outra pessoa registrar na frente. Mas e eu também posso, quando eu submeter o protocolo, encontrar
pessoas que já registraram aquele híbrido. Então eu tenho que adotar o nome que ela registrou, porque eu fiz posteriormente, né? Agora, quando eu faço e eu registro, eu posso dar o nome que eu desejar. Por isso, o híbrido do Rony Von, ele foi criado para ter o nome dele. Então, provavelmente um produtor tinha esse híbrido lá, não tinha registrado ainda, e registrou com o nome dele. Mesma coisa da Ana Maria Braga, da esposa do Serra, que tem uma... que eu esqueci o primeiro nome dela. Mas tem uma orquídea com o nome dela, entendeu? Então, assim, a não ser que a pessoa seja muito famosa e não queira, porque a pessoa tem que autorizar também. Não pode simplesmente usar o nome da outra pessoa só porque é famosa, não. Rola. E é caríssimo isso? Não, é caro? É um processo caro, mas realmente, sim, não é habitual, as pessoas você tem que pagar, né? Ele é feito, se eu não me engano, na Inglaterra, e você tem que pagar e submeter e fazer. É um registro internacional, então só existe um registrador do mundo, que é ele. Não tem outro lugar. Então não é muito acessível, não, né? Exatamente, não é uma coisa tão simples. Além de você ter o conhecimento para fazer, tem que ter todo um protocolo e seguir tudo direitinho. Eles pedem informações também específicas que você tem que ceder para poder registrar. Já pedi uma interessante, mas é menos comum, assim, as pessoas quase nunca registram. O que eu conheço de produtor que faz híbrido e quase nunca registra é um monte. Mas aí já é ilegal, não é legal, né? Sim. Não tem legalidade nisso. Eu posso fazer o híbrido e vender sem problema nenhum. Na verdade, quando eu registro, eu só valorizo aquilo que eu fiz mais. Mas isso é normal. É normal as pessoas fazerem e não registrarem. É muito comum você ver as pessoas fazendo coisas maravilhosas. Até posso entrar nisso, híbridos que eu admiro, que a gente fez, e que não foi registrado, porque ainda não teve a oportunidade de ser registrado. Entendi. Bom, igual a gente está conversando aqui, tem muitas pessoas que gostam de plantas e tudo, né? No geral, eu, por exemplo, eu tenho uma memória muito boa, assim, do copo de leite, daquelas plantas lá que a gente, né, do fundo de quintal, lá da nossa casa, então da nossa mãe, do pai, enfim, das pessoas, né? E aí as pessoas se dedicam. Eu gosto muito de planta, e tudo. Por que você se interessou pelas orquídeas? Assim, foi se dedicar às orquídeas? Eu comecei a cultivar planta por incentivo da minha avó com 6 anos de idade. Eu ganhei minha primeira planta. E a minha primeira planta foi um spathiphyllum, uma bandeira branca, dentro de um potinho de margarina. E eu matei, afoguei ela. Eu lembro que eu molhava todo dia. Aí a bichinha morreu, apodreceu. E aí ela me ensinou, olha, você não pode molhar o tempo todo. Você tem que esperar secar um pouquinho para molhar, porque senão ela vai apodrecer. Tá bom. Então ela me deu outra. E aí foi. Eu passei a infância toda cultivando plantas em geral. Só que eu não conhecia a orquídea. E como eu já tinha esse interesse por plantas, para conhecer a orquídea foi só o fato de conhecer. Eu lembro que eu tinha com 11 anos, eu ia fazer 11 anos, e eu já morava em apartamento, meus pais tinham mudado. Eu vi uma reportagem de uma associação de Goiânia, porque eu sou natural de Anápolis, Goiás. E aí eu vi uma reportagem de uma exposição que ia acontecer em Goiânia. Naquela época não era uma coisa tão comum, então toda vez que acontecia, saía muita notícia na televisão. E para as pessoas, até uma exposição que reúne 1.000 plantas somente expostas, mais a parte de venda, aquele mundo de diversidade, que a orquídea é uma diversidade tremenda, né? Então, tudo era novidade. E aí as pessoas iam, compravam bastante, adquiriam, e não tinham o hábito de ter esses eventos. Então, quando tinha, era um desespero, todo mundo ia. Eu lembro que eu guardava dinheiro para poder ir nesses eventos, para poder comprar as coisas que eu queria. E aí eu vi essa reportagem e isso me despertou e eu falei, nossa, mas que interessante. E eu lembro que eu vi a entrevista, era com um senhor colecionador, que na verdade eu não vou me lembrar quem era, até como ele já era muito senhor, e isso tem 20 anos, não sei nem se é vivo. E ele explicava da paixão dele por planta, como que ele colecionava, como ele plantava. A reportagem foi bem completa. E eu acompanhei a reportagem, fiquei vidrado naquilo e falei... E eu lembro dele
a orquídea não é tão simples como outras plantas e tal. Aí ele deu um ar, assim, de que aquilo era tudo muito restrito, que não era comum, que as pessoas não Raro, né? era acessível, sabe? E aí me despertou completamente, aí eu peguei e falei, eu vou cultivar isso. Eu lembro que eu pedi de aniversário para minha mãe, falei, eu quero ganhar uma orquídea. É bem inusitado, né? Eu com 11 anos eu quero ganhar uma orquídea de presente. E ela me mandou a orquídea de presente, que eu matei rápido também, que aí é outra técnica, não é planta como as outras. Eu coloquei pratinho com água, deixei dentro de casa, e eu já tô falando aqui todas as dicas para você não fazer, literalmente. Então, assim, não coloque prato com água, não deixe a planta dentro de casa, só quando tiver com flor, né? E eu fui e matei ela, ela morreu. Eu lembro até eu na época já desenhava um pouco, eu lembro de desenhar essa planta que eu ganhei. E aí eu meio que me fiquei aficionado mesmo por orquídea, achei interessante. Eu já tinha acesso à internet, com 12 anos eu já tinha muito acesso à internet. Eu comecei a pesquisar e eu encontrei blogs, sites, informações sobre orquídeas. E aí foi me alimentando esse conhecimento a respeito de orquídeas especificamente. Aí eu fui conhecendo os gêneros. Eu lembro que tem um gênero que chama Catasetum. Eu me apaixonei por esse gênero. Eu tinha um monte de orquídea desse gênero. E aí eu fui cultivando esse gênero bastante. Até hoje eu tenho esse gênero. Não cultivo tanto, a nossa produção é mais voltada para outros gêneros, mas é um gênero interessante de mais de 1.000 espécies. Então, assim, é um gênero grande. Tem colecionadores no Brasil só desse gênero, para você ter uma ideia. Então tem Aí, gênero, a parte 1 a começou com espécie. isso. Isso, você tem o gênero, a espécie, a variedade, vamos chamar assim, né? E você também tem o cultivar, porque da mesma espécie, no mesmo cruzamento, você separa irmãs diferentes. E aí, para identificar esse indivíduo, você pode colocar o nome de cultivar. Eu posso, por exemplo, colocar, a minha empresa chama Orquidária Colorado. As valquerianas que eu gosto e que são de melhor forma que tem, eu coloco o nome Colorado. Então, assim, poucas plantas eu coloco o nome Colorado, mas as que eu coloco o nome Colorado são fenomenais. Assim, para quem conhece, sabe que é o melhor que tem. É uma maneira de diferenciar. Mas esse não precisa de registro. Esse é só você tornar público, né? Que aí, normalmente, as pessoas já querem porque você tornou público. Isso aí a gente já pode, então, fazer pra gente, né? Esse é fácil, esse é bem mais tranquilo. Já que você começou aí a dar umas dicas pra gente, eu tenho duas aqui, mas pelo amor de Deus, tem até uma amiga nossa que entrou aí que falou que quem nunca já assassinou. Eu vi ali. Quem nunca matou, né? Eu falo o seguinte. Eu vou te falar. Pode falar. Vou te falar com toda sinceridade, é uma frustração pra gente quando a gente ganha aquela coisa linda e maravilhosa. Eu já tive orquídeas que ficaram comigo 3 meses, assim, né? Com a florida, bonita. Aí você põe num lugar, põe no outro, não sei o quê. Acabou a floração, a florada, aí você fica. Corta a haste, não sabe se corta. Uns falam para cortar, outros falam que não. Aí você corta, aí tá. Você muda de lugar, você transplanta, você tira ela do lugar, bota no outro, num vasinho. E tem mais luz, tem menos luz. Hã? Tenta tudo. Foto de quem? Tenta tudo. É isso que eu quis dizer. Tenta de tudo. Então, tenta de tudo. Mas às vezes você tenta, e mesmo assim não dá certo. Nossa, você fica sem coração na mão. Uma vez eu joguei a minha mudinha fora, a geladora pegou, e quando eu vi o negócio estava todo bonito. Falei assim, essa planta agarrou, não, senhora. Aquela era, agora essa não é mais não. Agora eu vou ter a casa dela, sabe? Eu vou ter a mão boa para melhorar o suporte da mão. Então eu vou te mostrar aqui mais ou menos para ilustrar a nossa live, já que você não trouxe, eu queria que você tivesse trago, mas da próxima vez eu saí daí vai contar o sem lembrar de pegar flores. Para ver claro. as belezas que você tem lá, né? Nesse final de semana, na feira, já é uma ótima oportunidade. Tá tudo separado para isso. Então, depois a gente vai falar direitinho, você vai
Então, o que você acha dessa aqui? Pelo amor de Deus? Ela não tá nem olhadinha, porque eu deixei assim mesmo para te mostrar. Vamos lá. Primeiro entender, lembra que você perguntou se tinha gênero, espécie, né? Quando você precisa entender que gênero que é. Quando eu falo de gênero, é porque nas plantas, os gêneros, eles reúnem plantas próximas. E esse gênero que você tem aí é o gênero Dendrobium. O Dendrobium, nome complicado, né? Mas o Dendrobium é extremamente fácil de cultivar. Ele é um gênero asiático, ele não é um gênero nem próximo da gente. Só que o nosso clima é muito parecido com o clima que ele nasce lá na Ásia. Então, a gente tem tudo para acertar a mão nele. Normalmente eu falo assim, Dendrobium gosta de muita água e muita luz. Ele é uma planta extremamente resistente à água e gosta de muita luz. O seu, vira a planta o contrário para a câmera. Ela está meio que de costa, mostra mais as folhas. Gira ela. Isso. Você vai ver. Isso aí pode ter sido tanto lesma que roeu, como pode ter sido sol. É porque eu não estou vendo de tão próximo. Você daria, olhando de perto, daria para poder ter certeza. Foi sol, foi sol. Isso foi sol. Deixa eu te explicar. A folha da planta, explicar para todos que estão aí. Ela é como se fosse a nossa pele. Então, ela não é acostumada com o sol, ela vai queimar. Já uma pele que toma sol sempre, todos os dias, ela já está levemente queimada, mas ela não sente muita diferença. Então, assim, eu sempre cito um exemplo assim, para quem nunca percebeu, 10 dias nublado de chuva, abre o sol, parece que o sol é de matar, entendeu? Você sai no sol, parece que você está queimando a pele, cozinhando. Porque a nossa pele passou vários dias sem sol, ela escamou, perdeu a resistência que ela tinha criado, e quando você sai no sol, você queima muito mais. A mesma coisa acontece com a planta. As pessoas falam assim, não, eu li que tem que tomar sol. Então eu vou lá, põe no sol. Eu tirei porque ela queimou. Ué, mas pera, ela não estava acostumada. Você pôs no sol de uma vez. Ela vai queimar, só que ela se acostuma a esse sol, entendeu? Então, assim, eu sempre falo o seguinte, o melhor para fazer uma mudança de local de uma planta é quando ela está brotando. Se ela, a maneira com que ela vai crescer, vai demonstrar se ela está com a luz ideal, se ela está com excesso ou se ela está com falta de luz. Essa sua está com luz boa, nesse caso aí. Ela está com luz boa, mas eu percebo, olha que interessante, o par de folhas que saiu por último nos brotos mais novos, esse mais claro, essa e a outra, essas duas, essa e essa, são folhas que cresceram no lugar mais sombreado do que as anteriores. E isso, para essa planta, é ruim, porque ela exige um nível de luz um pouco mais elevado. Em compensação, se você dá mais luz, você precisa aumentar a oferta de água, porque normalmente, principalmente que ela está em vaso de barro, vai secar mais rápido, e não falhar com a adubação. Porque a adubação para a planta é muito importante. Quanto mais luz ela toma, mais rápido o sistema dela funciona. Imagina que a planta... O adubo ideal. Hoje você vai encontrar linhas da Forte. Eu trabalho com um adubo que chama B&G, lá na loja. Mas você vai encontrar com algumas linhas que têm adubos completos de manutenção. Esses solúveis em água mesmo são fantásticos, porque não dão inseto, é bem bacana. Os adubos orgânicos, normalmente, eles vão trazer muito inseto, tá? Mas pode ser usado também. E dá certo. Eu coloquei, porque eu também sou lá da horta comunitária, e eu trouxe um adubo e eu coloquei, sabe? Mas às vezes dá bichinho, adubo? Dá muito mosquitinho. A gente usa um adubo que chama bocache. As pessoas que estão acostumadas a cultivar orquídea, elas têm muita familiaridade com esse nome. E o bocache, ele entra em fermentação, em decomposição, para poder gerar o nutriente para a planta. Então você vai ver que a planta, ela acaba, você percebe o aparecimento de larva, de mosquito, dessas coisas assim. É muito comum. E normalmente o cheiro deles é muito forte. Então assim, fede, realmente fede. Você coloca na planta, vai passar uns 4, 5 dias fedendo para depois o cheiro passar.
Essa aqui, o que que aconteceu com ela? Opa, quase que ela cai. Eu fico mudando ela de lugar mesmo, porque você coloca num lugar, meu filho até brinca comigo, fala, não, ela ficou triste, ela não quer ficar aqui não. Aí eu vou e coloco em outro lugar, aí coloquei assim na janela, onde bate sol de manhã, aquele solzinho de manhã, não é sol quente não, aquele solzinho de manhã. Aí eu vi que ela começou a ficar assim, Queimou, né, feio. exatamente. Ela deu essas queimadinhas. Aí eu tirei e coloquei, eu tenho uma planta, aquela branco, lírio, um lírio da paz grande, que Sei. tá bem grande. Aí eu coloquei ela ali embaixo, ela gostou, aí foi que saiu isso aqui, sabe? É, ela gostou porque ela ficou mais verde, mas ela não gosta dessa luz. Não. Aparentemente gostou, mas ela gosta lá do sol que queimou ela. Então vou Coloca no voltar para. sol que você vai ter mais flores, vai dar muito mais certo, porque ela tá indo bem. Ela tá uma Tá. planta bem, ela tá bem plantada, ela tá plantada no centro, ela tá com bastante folha, tem duas brotações novas, deve estar com raiz boa. Agora o que falta é sempre adubar, tá? E dar luz, deixa ela com bastante luz. Se ela ficar com falta de água, ela vai dar uma enrugadinha. Mas É, não é o caso. Eu não acho que ela é o esteja com caso falta de desse água, aqui. não. Ela está muito bem. Vou te mostrar outro. Vou te mostrar outro aqui, olha. Ah, que bom que é do mesmo jeito. Também é do solzinho. Essa também é um dendróbio. Olha, eu notei isso aqui, eu notei que ficou assim meio que murcho, sabe? Primeiro vamos entender que o que acontece com a orquídea é que ela tem um crescimento de ciclo. Então, ela tem um bulbo, ela brota, solta nesse caso, né? São simpodiais, tem ciclos. Então ela brota, que nem aí, né? Bem perto do seu rosto está um brotinho. Esse brotinho Sim. vai dar raiz, vai crescer o bulbo, dar flor, dar folhas, né? E aí a tendência é dar flor quando o bulbo está maduro. Mas é uma planta que gosta de mais sol, exatamente para poder florescer bem. Você vê na internet alguns vídeos, e por experiência eu já vi, ela nos coqueiros, no sol pleno, Isso. super lindo, É. entendeu? Então, assim, ela é uma planta de mais luz, mesmo que no início, por estar mais na sombra, ela dê uma queimadinha, deixa ela mais na luz, que os brotos novos, eles vão se acostumar. E ela vem sintetizando mais nutriente, ela floresce mais fácil, muito mais abundante. Fica uma planta mais resistente, mais forte, entendeu? Esse vasinho é bom para elas? O vaso de cerâmica eu gosto muito, principalmente porque ele seca rápido. É muito fácil as pessoas errarem no excesso de água. E o vaso cerâmico evita esse problema. Então eu recomendo muito. Vai dar super certo. Então é o seguinte, essa aqui tem mais de 4 anos que não dá flor, viu? Mas Acho que uns ela tá 3 anos. aparentemente bem, viu? Tá indo bem. Aumenta a luz Vou cuidar. que ela vai dar flor. Vou cuidar. E Aumenta a depois. luz. Então vamos ver o que mais. Tem mais alguma novidade que você queira falar aí? Ah, bom, eu não sei se a audiência conhece muito, a gente com a estufa nova, nós vamos. Porque hoje eu só produzo para varejo, eu só vendo para clientes consumidores finais. Aí, ó, a Sandrinha falou ali que a dela está no sol pleno, sem folhas e cheio de flores. Quando você coloca a planta com algum estresse, que no caso é excesso de luz, ela pode acontecer de jogar essas folhas fora, que ela tem muito bulbo, reserva muito nutriente no bulbo, e florescer. O ideal, Sandrinha, é que ela brote daqui a pouco, tá? Em algum momento ela tem que brotar para formar bulbos novos. Mas um período do ano ela ficar sem folha até é muito comum, não é nada demais, não. E voltando ao que eu estava falando, nós vamos produzir uma planta para sol e que é usada em jardim, que é o epidendro. O epidendro é uma plantinha que dá umas bolinhas que a gente chama de pomponzinhos, assim, umas bolinhas de flor. E tem várias cores, então... Oi? Ela é branca? Não. Tem branca também. A mais rara delas é a branca. E Tem de aí, várias. tem de várias cores. E não é muito produzido. E aí, nossa estufa nova é para a produção de epidendro para fornecimento em atacado. Então, para atender
tanto colecionadores como viveristas, paisagistas, floriculturas e tudo isso. E nós vamos ter eventos, né, por causa do Dia das Mães. O Dia das Mães eu falo que é a Páscoa de quem trabalha de flor, não só pelo volume de venda, mas assim, pelo movimento mesmo, é uma loucura, sabe? Não Você me nada falou se que compara. tem 3 exposições, né? Exatamente. Na realidade, nós temos que a loja na Central Flores vai abrir até o domingo, que todos os outros anos não abria aos domingos. Esse ano é o primeiro ano que a gente vai abrir no domingo do Dia das Mães, até às 13 horas da tarde, das 8 às 13 no domingo. E a loja já tem um movimento muito grande. Isso, no Ceasa, dentro da Central Flores, exatamente. É bom falar porque... O nosso é o box 55 ou 58. Lá tem vários vizinhos que também trabalham com planta. Lá é um paraíso, gente. Para quem gosta de planta e mora em Brasília. Eu moro em Cruzeiro. Ah, então do lado. Dá para ir andando. Dá para fazer uma caminhada diária e ir lá comprar uma florzinha. Vi que você tem flores aí. Nós vamos estaremos participando da exposição do Guará, que é na Casa da Cultura. Exato. De quinta a domingo, das 8 às 18, né? E vou participar de um evento em Anápolis. Então, assim, hoje eu já corri para chegar aqui na live, mas eu saí da estufa já de noite. E amanhã eu chego lá às 6 da manhã e amanhã tenho que montar os 2 eventos. Então, assim, tá bem cheio. Mas é isso, sabe? Dia das Mães é sempre assim. Né? Bom, né? Sabe? Pra gente é uma expectativa de venda boa. Às vezes eu até falo que a gente vende muito, mas a margem reduz muito. Porque eu não consigo ter o volume de flor, mesmo tendo muita planta. A gente tem muita planta para coleção, né? E é um dia que as pessoas querem comprar muita flor mesmo, só flores e muito volume de flor, né? E eu não consigo ter o volume de flor que a data exige. Seja bem-vindo, Beto Sheldon, meu filho. O filho acabou de entrar aí. Bom demais. Então, bem-vindo. Muitas flores, Beto. Oi? Estou falando aqui com ele. Muitas flores, muitas orquídeas. Ele ama dar flores, sabe? Dá para certo. Tem que dar flor mesmo. Na verdade, vou ser sincero que, como eu falei mais cedo, eu acho que se você chega com a flor na mão, você desmonta qualquer coisa. Por isso que elas são famosas por reconciliação. Porque flor desmonta, entendeu? Desmonta. Se tá com raiva, dá flor que desmonta. Tá certo, vai por mim. E não é só raiva, qualquer problema. Quer resolver o problema? Dê flores. Desmonta mesmo, é o afeto, o carinho, né? Exato. E a gente fica com muitas boas recordações, sabia? A gente guarda assim, só carinho. As lembranças boas, as flores. Observe, né, que, claro, acho que a única coisa que não é boa e que usa flor é velório. Morte. Despedida. Exato. Mas mesmo assim, olha que interessante, normalmente são flores específicas para isso, com um cheiro específico e com cores específicas. Elas normalmente são usadas... Seja bem-vinda, Ellen. Boa noite, Ellen. Elas são usadas para isso, né? Então, assim, também tem relação com a ocasião. Agora, as flores para presentear, coloridas, você vê como a rosa simboliza o amor, né? Dia dos Namorados, todo mundo fala, nossa, mas você fica achando o Dia das Mães muito movimentado, Dia dos Namorados também deve ser. Gente, não é. Dia dos Namorados é uma coisa que nem parece que acontece, para mim que produz orquídea. Sabe o que eu vendo no Dia dos Namorados? Orquídea para maridos mais românticos, que aí eles dão de presente para as minhas esposas como uma lembrança do Dia dos Namorados. Só. Os namorados mesmo, né? Eles vão comprar o que tem aí no fundo do seu vídeo, ó, rosa vermelha. Tem que ser rosa vermelha e normalmente relacionado com alguma coisa de amor. Aí vende bastante pro Dia dos Namorados. No Dia das Mães, exatamente. No Dia das Mães, o que mais vende é flores plantadas, plantas plantadas, para mãe cuidar, entendeu? Porque a mãe gosta. 90% das mães gostam de uma plantinha.
Então elas É isso ganham, mesmo, eles já Conceição. Mãe é sabem. muito Elas já especial. foram lá e contaram para eles, ó, me dê flor, me dê orquídea, me dê as plantas, porque eu gosto das minhas plantas. Então, assim, as mães são famosas por gostarem de plantas e todo mundo presenteia as mães com plantas. Então é isso, gente. Ó, ele tá lá na exposição no Guará, E entendeu? no Quem Suave, no quiser. Centro Flores. E outra coisa, André, você vende pela internet também, lá no seu site? Como é que é? Então, você conheceu o site lá do Orquidário. O Orquidário, a gente está passando ele por várias modificações. Na verdade, eu sempre brinco o seguinte, eu tenho uns 12 anos já de empresa, 10 anos bem organizado e formalizado. Eu sei, Carlinhos, tem mesmo que fazer. É isso Mas aí, ouve o que eu Carlinhos. estou falando, vou dar esperança, peraí, ouve o que eu estou falando. Então, assim, a gente está passando por um momento, eu falo que o que a gente fez até hoje foi um laboratório. Até para mim foi um laboratório, mas para o meu sócio também, acho que todo mundo aprendeu com isso. Porque o mercado de flores, primeiro que ele mudou muito. O de mercado de coleção de orquídea mudou muito. Ó, seu E grupo esses anos... foi daí mesmo. Bom demais! Isso aí. Carinho. E acabou que hoje eu estou focado nessa ideia de entrar no atacado para aumentar volume, mas eu não vou deixar de produzir orquídeas de coleção. E uma das coisas que eu tenho absoluta certeza, que eu já recebi vários feedbacks, e que nós precisamos melhorar como empresa, é o atendimento das pessoas que não são de Brasília. Eu sempre fortaleci muito o meu público aqui em Brasília. Tenho grupos ali, ó. Tem 200 pessoas, o grupo tem mais de 8 anos. Eu tenho grupo em Anápolis também. Então, olha lá, tá sentindo falta das lives, porque o pessoal conhece meu canal no YouTube. Né, André? O pessoal Vamos conhece fazer mais o meu live. canal. Isso, exatamente. O meu canal no YouTube tem mais de 100 vídeos lá. Eu ia falar sobre isso no final, para depois o pessoal ir lá no seu canal, que tem muita coisa. 2 anos de muita dedicação, então cada vídeo foi super pensado para poder explicar um aspecto. Então o colecionador, principalmente se você não costuma cultivar orquídeas e tem vontade de cultivar orquídeas, vai no meu canal. Os vídeos estão registrados lá, né? Eu tenho vontade de voltar a fazer os vídeos e fazer o canal crescer mais. Só que vocês devem saber que pessoas que trabalham com isso é quase que uma dedicação exclusiva. Leva muito tempo, gasta muito tempo. E aí, como eu estou hoje à frente da Central Flores, que é a associação aqui de Brasília de produtores de flores, cuidando da empresa e ainda organizando eventos, hoje eu não estou com possibilidade de fazer muito no canal no YouTube. Ele está lá, eu pretendo voltar a cuidar dele e alimentá-lo, mas vai demorar um pouquinho. Se tiver dúvida, manda direto para mim que eu respondo, tá bom? E a venda online, que você perguntou, nós estamos pensando em estratégia para poder melhorar. Infelizmente, hoje, a produção ela tem uma diversidade grande demais. Então, assim, nós temos 300 itens que eu tenho muitas plantas, fora mais 300 que são poucas unidades de cada. Então, assim, é uma diversidade muito grande e que, infelizmente, eu posso dizer isso com garantia, só eu sei onde está tudo, só eu sei o nome de tudo. Então, assim, eu que bato o olho e conheço. E aí, isso centraliza demais e para me atender um cliente de longe, tem que ser eu que atendo. Como eu tenho me dividido em muitas tarefas, eu não consigo hoje atender com a qualidade que eu gostaria. Eu peço normalmente desculpa para as pessoas, eu ainda não consigo. Eu vou criar métodos para poder chegar no ponto de conseguir atender com qualidade. Principalmente organizando a produção e democratizando ela entre os colaboradores lá para que eles conheçam também. E aí eu possa terceirizar esse atendimento. Hoje, como esse atendimento tem que ser feito por mim, e ainda há ponte entre a produção e a loja, que são distantes um do outro, mas a gente está aprimorando. Depois do Dia das Mães agora, nós vamos abrir mais espaço, vamos começar a organizar os itens, a tornar eles conhecidos de todo mundo, e eu vou começar a alimentar o site e a divulgar apenas os itens que estão organizados. Para divulgar, entendeu? Você pode contar comigo sempre para divulgar isso, entendeu? Porque então, assim, nós vamos organizar para divulgar. Porque hoje, se eu divulgar, eu não consigo atender.
entendeu? É, acontece muito isso porque você cresceu muito, né? Vai E crescer. eu posso até dizer que foi meio rápido, Quanto tempo? porque é uma estufa de 2.000 metros, até para andar ela, consegue me, tá me ouvindo bem? Tô. É porque o meu assessor tá falando aqui que tá faltando pouco tempo para terminar a Ah, live. E entendi. aí, quanto tempo que falta, Bruno? Falta quanto para 1 hora? 2 minutos? É, vamos. Foi rápido, eu nem percebi. Não, É mas bom que é não tem. assim, quando o Eu papo não tá tenho bom. relógio em casa, É. só no celular. Então eu tô na live, eu não tô vendo o horário, então eu não sei quanto tempo foi. Mas aí ele sempre me dá a dica aqui. Então Mas vamos então, fazer o seguinte, já que a gente tem que terminar rapidinho, uhum, você convida já só o pessoal mesmo para a exposição, né? Que eu estarei lá também na quinta-feira, se Deus maravilha. quiser. Então vou finalizar o convite aqui. Sejam todos convidados para a nossa feira de orquídeas do Guará, na Casa da Cultura, que é para quem é daqui de Brasília. Vai acontecer de quinta a domingo, das 8 às 18 horas. Nós contamos com 11 participantes. Tá? É a segunda edição do evento que eu estou organizando. Então, eu sou o organizador e idealizador do evento no formato que ele está sendo feito. E a diversidade é incrível, porque imagina, eu levo um caminhão com 1.000 plantas ou mais, com um monte de espécies diferentes. E são 11 participantes. Então, são 11 pessoas pensando em ter o melhor e a maior diversidade possível. Então, você vai encontrar suculenta, folhagem, rosa deserto e orquídea pra caramba. Então, vai lá que você vai gostar. E ainda tem a Central Flores, porque até o pessoal fala assim, nossa, mas você divulgou os dois. Eu falei, eu quero que, porque o público que às vezes vai na Central não pode ir na feira. E o público que às vezes vai na feira não pode ir na Central. Então a Central é um lugar que todo mundo que costuma frequentar já conhece, sabe como é que é? São vários produtores, tudo junto. Então cada um tem uma especialidade. Eu sou um especialista em orquídea lá dentro, mas tem outras plantas também. Às vezes a pessoa quer uma orquídea que não é a que eu tenho, mas o vizinho tem, pega lá, vem, traz para cá, vamos montar esse arranjo ficar bonito. O importante é ser satisfeito. E isso é o importante. E para se alguém de Anápolis, como minha mãe está assistindo, né, e estiver assistindo a gente, estaremos com feira em Anápolis também. A gente dobrou o volume de planta, então todos os itens que vão estar em Brasília vão estar em Anápolis também. Então eu só não garanto as mesmas flores, mas os itens de coleção, todos que estão em Brasília estão em Anápolis. A gente está terminando de separar a carga de Anápolis para ir tudo arrumadinho para lá. Nos mesmos dias, né? De quinta a domingo. No simultâneo. É tudo essa semana. É tudo essa semana. De quinta a domingo, em Anápolis o horário é outro, que é o horário do shopping, é de 8 às 10. Mas é de quinta a domingo, todos os dias. Até domingo estaremos a todo vapor para atender todo mundo e para ter flor para todo mundo e para toda mãe ficar feliz no domingo. Gente, então é isso. Muito obrigada por vocês terem vindo bater esse papo com a gente, né? A audiência do André, a minha audiência, muito, muito obrigada mesmo. E em outra oportunidade ele vem de novo. Se vocês gostaram, eu vou deixar essa live gravada. Vocês vão lá, comentem, tá? Que a gente vai, se vocês gostaram, depois a gente vai. A outra já vai acabar a live, passa muito rápido, né? A gente começa a interagir, né, Mar? E aí já era, exatamente. Passou o que eu nem vi. Mas muito obrigada. Eu quero agradecer o convite, viu? Eu informo que é a primeira live que eu participo. Eu já fiz uma live no meu canal. Eu já fiz muitas, então. Quando há convite é o primeiro. Eu acho que assim, eu dou sorte, viu? Por quê? Dou sorte para você. Você vai ter muitos convites aí para fazer lives. Tá bom? Entendi o sentido. Amém, assim seja. Quero essa sorte. Vocês até quinta-feira, então, vocês podem acessar aí o Orquidário Colorado e André Marques Orquídeas. Isso. O seu YouTube também. O Instagram do Orquidário é @orquidário colorado. O meu Instagram que tá aqui, que o pessoal tá vendo, é @André Marques Orquídeas.
E no YouTube, André Marques Orquídeas. Tem tempo que eu não posto vídeo, mas tem muito vídeo bom lá, viu? Não é porque eu fiz, não. Mas é porque tem muito conteúdo. Até eu nunca foquei em aumentar o volume de inscritos e tal. Eu realmente era para registrar e ensinar as pessoas. Até hoje eu falo, ó, vai no meu canal, procura lá. Hoje uma cliente perguntou sobre trips. Eu falei, vai lá, tem um vídeo só sobre uma praga que chama trips. Eu ensino tudo que eu sei. Tem muita coisa. Quem for assistir vai gostar. Então tá bom. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Um abraço para você também. Tchau. Tchau.